Uma Constituição pode parecer um documento super denso, né? Complicado, mas e se a gente pensasse nela como se fosse a planta baixa de uma nação inteira? Aquele projeto que define onde fica cada coisa? Bom, bora mergulhar nisso e entender como essa planta funciona. A gente vai seguir essa jornada do arquiteto, sabe? Começando por quem é que pode escrever as regras do jogo. Depois, quais são as regras mais importantes, os pilares da construção. Aí, como tudo isso se organiza para não virar uma bagunça. E, por fim, como essas regras saem do papel e funcionam no mundo real. Para começar, uma pergunta que é a base de tudo. Afinal de contas, de onde é que vêm as leis mais poderosas de um país? Quem tem essa caneta na mão? Então, tudo começa com esse conceito aqui, o poder constituinte, que no fundo, é o poder que o povo tem de criar as regras fundamentais do Estado. É a autoridade máxima, a fonte de tudo. E aqui a coisa fica bem interessante. Esse poder se divide em dois tipos. Pensa assim, o poder originário é aquele que chega rasgando tudo, criando uma constituição do zero. Ele é ilimitado, um poder de fato político. Já o derivado é mais comportado. É um poder que a própria Constituição cria para permitir que ela mesma seja atualizada. Ou seja, ele tem limites e regras para ser usado. Beleza, então a gente já sabe quem constrói. Mas com base em quê? Todo bom arquiteto precisa de princípios, de uma direção para seguir. E com a Constituição não é diferente. A nossa Constituição tem 5 fundamentos, que são os verdadeiros pilares de toda a estrutura jurídica. E para ajudar a lembrar, tem até um macete famoso, o Socidivaplu. Cada sílaba é o comecinho de um dos fundamentos. Bem útil, né? E se os fundamentos são os pilares, os objetivos são, digamos, a lista de tarefas da nação. São as metas que o Estado tem que perseguir. E, claro, também tem um macete para decorar, o Conga Erra Pro, que junta o início dos 4 verbos principais. Certo, já temos o poder que cria e os princípios que guiam. Mas com tanta lei sendo criada o tempo todo, como é que a gente organiza essa papelada toda para uma não atropelar a outra? A resposta está nessa ideia genial aqui, a pirâmide de Kelsen. É bem visual. Lá no topo, soberana, está a Constituição. Nada, absolutamente nada que estiver nos degraus de baixo pode contrariar o que está escrito lá em cima. E olha que detalhe importante. Lá no topo da pirâmide não tem briga. Uma regra que estava lá desde 1988 e uma emenda que foi aprovada semana passada tem exatamente a mesma força. Todas dividem o mesmo pedestal. Isso nos leva a uma pergunta clássica, daquelas que derrubam muita gente em provas e concursos. E a resposta é: depende. Não é uma questão de qual lei é mais forte, mas sim de quem tem permissão para legislar sobre aquele assunto. A palavra-chave aqui é competência. A Constituição distribui os temas. Isso é assunto do município, aquilo é do Estado e aquele outro é da União. Ok, chegamos na parte final, que é entender como essas regras saem do papel e vão para a vida real. Porque, olha só, nem toda norma constitucional funciona do mesmo jeito. A doutrina jurídica brasileira, muito por conta do trabalho do professor José Afonso da Silva, costuma dividir as normas em 3 tipos de acordo com o que eles chamam de eficácia, ou seja, o nível de aplicabilidade delas. Essa tabela ajuda a entender. As normas de eficácia plena são tipo para ontem. Valem na hora, sem precisar de mais nada. Já as de eficácia contida também valem de imediato, mas admitem que uma lei venha e coloque alguns limites. Por exemplo, a liberdade de profissão existe, mas uma lei pode exigir um diploma para ser médico. E, por fim, as de eficácia limitada são como uma promessa. O direito está lá, mas ele só vai funcionar de verdade depois que uma lei específica for criada para regulamentar. E para ficar ainda mais claro, olha só essa comparação que é matadora. Uma norma contida é como um rádio que já vem com o volume no máximo. Uma lei pode vir e abaixar um pouco o volume. Já a norma limitada é um aparelho que vem desligado. Ele precisa de uma lei que funcione como a chave para ligar e fazer o direito funcionar. E aqui vem o pulo do gato. Mesmo uma norma que ainda está esperando a sua chave para ser ligada, já chega fazendo barulho. Ela tem um efeito imediato de escudo. Qualquer lei antiga que vá contra ela é revogada, e nenhuma lei nova pode ser criada para contrariá-la. No fim das contas, entender essa planta baixa toda mostra que a Constituição é muito mais que um monte de regras, né? É um projeto de país, um conjunto de promessas. E isso deixa a gente com uma reflexão.
O quanto desse projeto já virou uma construção de verdade?